Se o uso de anabolizantes sem necessidade médica é prejudicial à saúde, claro que é. Agora, o consumo dessas substâncias torna-se ainda mais nocivo se tiverem sido produzidos de forma clandestina. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos agora com a médica endocrinologista lá do Hospital Albert Einstein, doutora Leandra Negretto. Doutora Leandra, tá tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Quais os casos em que é permitido usar anabolizante? Bom, as indicações para o uso de esteroide anabolizante são bem restritas na prática médica. Uma delas, uma das mais difundidas, são no caso de grandes queimados, indivíduos que sofreram queimaduras extensas no corpo e perderam boa parte da sua massa muscular. Então, nesse caso, acaba que o benefício do esteroide anabolizante suplanta o seu risco. Algumas doenças, como a sarcopenia em idosos, alguns pacientes oncológicos, que tiveram câncer e perderam boa parte da sua massa muscular, são algumas das raras indicações em que é feito a prescrição de esteroide anabolizante. Agora a gente sabe que nas academias tem muita gente que usa. Isso é proibido? Infelizmente, justamente, com certeza. Quais são os riscos para a saúde? São diversos. A gente precisa dividir em riscos estéticos, riscos psicológicos e riscos para a saúde como um todo. E também dividir entre homens e mulheres. Por quê? Porque o homem é preparado, de modo geral, para receber uma carga maior de hormônios esteroides anabolizantes, porque, via de regra, eles são derivados de testosterona, que é o hormônio principal do homem, digamos assim. Já a mulher, ela não tem essa maquinária, ela não consegue lidar com esse excesso de testosterona da mesma maneira. Então, de modo geral, os riscos estéticos. Na mulher, ela pode desenvolver calvície de padrão masculino, então ficar careca, ela pode desenvolver acne, inclusive grave. Pode engrossar a sua voz de maneira irreversível, então ficar com uma voz virilizada, uma voz grave de homem. Pode também aumentar o clitóris, a sua parte genital modificar. Desenvolver pelos pelo corpo de padrão masculino, então ter basicamente barba, bigode, costeleta, pelos pelo corpo de modo geral. Os danos psicológicos são imensos, porque a mulher não tem o seu cérebro desde o intraútero preparado para essa dose de hormônio masculino. Agora, doutora, se ela, por exemplo, ela usa o esteroide, o anabolizante, mas ela fala assim, não, eu vou parar, tem condição de voltar ao que era ou são coisas que às vezes se tornam irreversíveis? Olha, a mudança de voz é irreversível, a menos que a pessoa tente fazer algum tipo de cirurgia, mas via de regra não tem como voltar atrás, e o aumento do clitóris também não. Agora, os riscos para a saúde, que são ligados ao risco de ter um infarto, de ter um derrame, de ter embolia pulmonar, podem ser fatais, e aí, uma vez que aconteceram, infelizmente, doutora, não tem no como homem voltar. tudo é para ganhar massa, né? Tudo é para ganhar massa, isso. Tentativa de ficar assim. Para o homem, quais são os riscos? Para o homem, ele também pode desenvolver calvície, ele pode ficar muito mais agressivo, porque aumenta muito o seu desejo sexual, a sua virilidade, a sua agressividade de uma maneira descontrolada. Ele pode desenvolver vício na testosterona, é um dos piores efeitos e menos comentados, tanto em homem quanto mulher, câncer de fígado ou outras alterações hepáticas, aumento da mama do homem, que é a ginecomastia, então o homem fez o uso para ficar mais bonito, mas acaba desenvolvendo mama feminina, e infarto, derrame e embolia pulmonar. A testosterona no organismo produz. Se ele começa a introduzir, depois o organismo sente que ele precisa parar? Excelente observação. O homem produz testosterona naturalmente no seu testículo. Se eu dou a testosterona pronta, o testículo começa a sofrer uma atrofia e o indivíduo pode desenvolver infertilidade, o que pode ser ou não reversível, a depender da quantidade usada, do tempo usado e da própria vulnerabilidade individual daquele indivíduo. Interfere na ereção? A médio e longo prazo, sim, porque se a sua testosterona cai e você não suplementa novamente, você vai ficar com déficit de hormônio, que é o hipogonadismo masculino, e pode ter comprometimento da função sexual e ereção. Agora, doutora, a gente está vendo o anabolizante falso, né? Que é pior ainda, né? Se um já é ruim, imagina o outro. Justamente, agora conseguiu potencializar o que já era trágico, né? Então, a gente não tem muita noção do que pode acontecer no indivíduo que está usando o esteroide anabolizante, que é de uso veterinário,
que é de produção clandestina, que é contaminado, uma vez que esses hormônios são de uso injetável. Não é como um comprimido que hoje você está tomando e amanhã você pode simplesmente parar de tomar. Você faz o uso de um hormônio que é de depósito. Então, se você tem um dano ali, ficam semanas a meses te danificando. Doutora, se o médico receitar, a pessoa consegue comprar, sim, correto? Sim. Tem médico que receita isso indevidamente? Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, essa é uma realidade que nos chama muito a atenção. Porque, veja bem, o crescimento da prescrição real de hormônio anabolizante aumentou em aproximadamente 700% nos últimos 5 anos, o que não faz muito sentido, porque a população não mudou tanto assim em 5 anos para merecer esse aumento. Agora imagina no mundo da clandestinidade, das academias. Você falando nesse aumento, no aumento legal. No aumento legal, que a Anvisa é capaz de fiscalizar. Com receita. Justo. Então, os médicos não mudaram em 5 anos a sua mentalidade, os diagnósticos assim. Veja bem, o meu mestrado e doutorado foram justamente em deficiência de testosterona. E o que a gente observa na prática é que a prevalência de deficiência de testosterona, ou seja, o quanto na população masculina há essa diminuição de hormônio, não chega a 10%. Como que em 5 anos, 7 vezes mais pessoas passaram a usar hormônio? Então, algo está errado, a prescrição passou a ser errada. Veja bem, a Anvisa, os órgãos regulatórios, né, e o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina precisa ter uma postura talvez menos leniente em relação a isso. E os órgãos de comunicação, que são vocês aqui, prestam excelente serviço para a população, conscientizando sobre esses riscos. Porque, infelizmente, agora com a era da internet, das redes sociais, as pessoas ficam muito vulneráveis à desinformação e passam a procurar esse tipo de substância de maneira equivocada. Doutora Leandra, obrigado pela participação. Uma boa tarde para a senhora. Tudo de bom.